Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao primeiro rolê de 2022 a bordo do nosso Amadeus, que nada mais é do que o nosso possante, um Camaro LS3 V8 de câmbio manual raiz como tem que ser. E quem já é inscrito desse canal já sabe muito bem que quando a gente faz vídeo nesse formato é porque o tema é pesado, é sombrio e se encontra hoje praticamente proibido. Então a gente tenta deixar o conteúdo mais leve possível para que ele passe. Vocês devem lembrar que vários youtubers estão tentando novas formas de passar mensagem a essa censura toda, que ou você arranja jeitos mais leves de falar ou simplesmente você não consegue falar de determinados assuntos. Ainda fazendo assim, o vídeo tem um alcance muito menor do que temas fúteis, porque na verdade, infelizmente, a maioria das plataformas hoje em dia não querem mais ser de informação, elas querem ser de entretenimento. Então, você já deve imaginar o porquê. Mas vamos dar continuidade ao nosso vídeo, onde a gente explica algumas cartas que a gente vê em prática hoje de um simples joguinho que parecia ser inocente. Foi lançado em 1995, mas teve o seu desenvolvimento desde 1990. Deixou o seu criador, Steve Jackson, muito rico. Ele mesmo admitiu em entrevista que foi através desse jogo INWO que ele conseguiu apurar o seu primeiro milhão. Mas de repente, apesar de todo o sucesso que fez, foi um fenômeno. Assim que surgiu as redes sociais, que as pessoas começaram a fazer comparação do que tinha no jogo, que estava acontecendo na realidade, inclusive como essa carta aqui que a gente já começa com ela. Antes de ir para aqui, eu prometi a vocês que ia explicar, né, a carta da redução populacional. Aguenta aí que a gente já vai para ela. Eu quero que você preste muita atenção nessa carta aqui, ó. O nome dela eu não vou falar nada porque não pode, tá certo? Mas preste muita atenção que ela sempre chamou a atenção pela... Mas vou colocar de novo, muito em breve, onde eu fui investigar um caso que ficou famoso aqui no Brasil todo. O cemitério aqui da minha cidade, em Caruaru, Pernambuco, pegou fogo dentro do cemitério, por trás justamente da capela onde as pessoas fazem as orações, onde as pessoas vão pedir a Deus pelas almas, e de repente pegou fogo. E esse fogo, nas imagens captadas por celular, eu vou colocar um trechinho para você ver, formou a imagem de um demônio. Eu fui fazer essa investigação, detectei vários fenômenos. Quando a gente fazia as perguntas, começavam a ventar, se juntou vários animais ao nosso redor, uma coisa para lá de paranormal. Foi inclusive por esse caso e outro, que foi bem pior até do que esse, eu ainda não pus no ar, inédito, que eu parei de vez as investigações. Eu vi que eu precisava me preparar, que a coisa não é brincadeira se você de fato for atrás dos fenômenos. Se você fizer de brincadeira, como a maioria faz aqui na plataforma, inclusive, é nenhuma, não tem problema nenhum. Mas se você for para lugares verdadeiros e você começar a fazer uma investigação séria, você vai ter sérios problemas se não tiver preparado espiritualmente, e eu não estava. Inclusive, eu me ferrei e muito fazendo essas investigações. Então eu resolvi parar, me preparar para começar de novo. Já tem inclusive umas 4 gravadas que vai pro ar. Mas, continuando a nossa explicação, eu pesquisei muito sobre esse assunto, meus irmãos. Esse tipo de aparição, quando o fogo forma uma imagem parecida com a de um demônio, se acredita, né, nas crenças satanistas, que esses são os demônios do fogo. Era justamente esses demônios que apareciam para os povos mais antigos, incluindo, inclusive, os israelitas, os apóstatas. Eles sacrificavam seus filhos a Moloque, e esse sacrifício era aceito, eles entendiam que foi aceito a partir do momento que essa imagem se formava. E ela se formava sim. O pessoal hoje da modernidade gosta de dizer que essas coisas é toda coisa da cabeça das pessoas, é tudo loucura, é crendice de touros. Mas você acha mesmo que uma pessoa chegaria a sacrificar e depois fazer outro e outro, se nada de fato acontecesse, se eles não vissem nenhum retorno na vida física deles? É lógico que eles veem, meu irmão. Por isso é que Jesus Cristo nos alertou que nós não devemos pedir provas. Ele disse: bem-aventurado aquele que crê sem ver. Por quê? Porque se você for atrás de provas do espiritual, você vai ter. O capeta faz questão de te dar, porque ele sabe que quanto mais física é a pessoa, materialista, que só acredita no que vê, e ela de repente tem uma prova, ela se torna o oposto. O cara só acreditava se visse, ele viu. Pronto, agora ele começa a defender com unhas e dentes e se torna muitas vezes um fanático. Entende, irmãos? Então é o perigo da pessoa pedir prova a esse tipo de coisa. Então quando a gente lembra dessas lendas e lembra do que aconteceu nas torres de Caramelo naquele tempo, que essa imagem para muitos apareceu também, essa forma demoníaca, para mim é nítido. Se você olhar bem essa imagem, você vê que é clara a imagem. Muitos acreditam, meus irmãos, que inclusive
O que aconteceu com as Torres de Caramelo foi o início na campanha maciça de reduzir drasticamente a população global. Entende, meus irmãos? Ali foi o início. Muitas pessoas acreditam nisso. Eu nem estou dizendo que é verdade. Só estou dizendo que muitas pessoas acreditam que a partir dali abriu-se a temporada para começar em nível global a diminuir a população, a implementar finalmente a maldita agenda. E para isso eles precisavam trazer a espada, que isso também pode significar outra das cartas que a gente vai ver aqui, da terceira treta mundial. A fome, essa já está batendo na nossa porta, já está claramente a caminho. Você vê o preço que está os alimentos. R$5 aqui no Brasil não compra mais 1 litro de gasolina. Olha só que absurdo, uma coisa que você compra para queimar. Pão, a carne, as verduras, tudo muito difícil. Agora veja bem, você está no país onde nós temos abundância, muita abundância. Agora imagine nos países que já tem dificuldade se chega essa carestia. Você já pensou nisso, meu irmão? Então por aí você vê que de fato a fome bate na nossa porta. A outra ferramenta que eles vão usar é a mortandade. E essa literalmente significa o que estamos vivendo hoje. Pragas, pestilência. Vou parar por aqui, porque eu acho que não precisa de muita explicação nessa questão, porque você sabe muito bem o que acontece. E eu já faço a ligação com a próxima carta que a gente vai analisar aqui. Ela se chama Centro de Controle de Doenças. Aqui eu vou tentar resumir o máximo possível, meus irmãos. E infelizmente a gente chegou num ponto onde não dá para falar muito. Mas eu estou explicando a carta, tá certo? Para o cara que vai analisar esse vídeo. Atenção, analista. Eu estou falando da carta de um jogo. Essa carta diz: conforme a sua ação, o CDC, Centro de Controle de Problemas, pode prover alívio a uma localidade devastada. Se o CDC fizer um ataque direto a uma localidade, poderá usar a treta biológica e obter um adicional de 15 pontos para seu ataque. Ou seja, isso aqui é no jogo, na regra do jogo. Você pode usar a outra carta também, que se chama ataques biológicos, tá certo? Então a pessoa precisa estar com todas essas cartas, isso é do jogo. Estou explicando assim para que a gente consiga passar esse vídeo. Não é fácil. Então eu não vou dar muita explicação, meus irmãos, mas se você entendeu a regra do jogo, preste atenção. Para eu poder usar a carta do ataque biológico, eu preciso ter essa carta do CDC e já ter usado ela. Então isso na regra do jogo quer dizer o quê? Que apenas o CDC pode lançar o ataque. Eles que deviam prever, né, proteger, eles é o que lançam o ataque. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Será que isso é feito por acaso? Será que na vida real, se isso acontecesse no nosso meio, as pessoas não iam ficar apontando para esse e aquele, jamais imaginando que é justamente quem os protege? Ou seja, as pessoas que oferecem a solução para esse problema são justamente a que criaram. Estou fazendo, como Didi Mocó diz, um supositório, tá certo? É só um supositório. Vamos para a próxima, que se chama Epidemia. Essa carta, né, como ela mesmo, pela própria imagem, já demonstra tudo que é um desastre. Este é um ataque para destruir qualquer localidade. Afinal de contas, somos todos humanos. Não interessa onde você nasceu, sua cor, quem você é, se é homem ou mulher, não interessa. Todos nós somos vulneráveis a isso. Ela não requer nenhuma ação, seu poder é altamente destrutivo no jogo. E ela também não é um ataque instantâneo. Agora, se ela der certo, o alvo é devastado. E isso dentro do jogo. Essa expressão que tem na legenda da carta, dizendo que ela não é um ataque instantâneo, parece nos sugerir que o ataque será silencioso. Olha só. Com pessoas ficando doentes em momentos diferentes logo depois do ataque. Essa frase é simplesmente aterrorizante e muito parecida com o plano dos donos do mundo. Plano esse que, apesar de ser mera ficção, colocar assim, meus irmãos, mera ficção, impossível de se tornar realidade, é uma coisa muito parecida com o que a gente viveu, né? Em 2019 e 2020. Começou uma historinha que tal país estava começando com isso, mas não era nada demais, e aí de repente foi para outro paizinho, depois para outro país, e de repente o mundo todo estava com esse problema. Então, eu não vou dar mais detalhes, meus irmãos, mas eu quero que você fique pensando como é que pode um jogo que foi criado em 1990, e olha que eu estou resumindo de muitas informações, como é que um jogo de 1990, lançado em 1995, estoura, e de repente, assim que as pessoas começam a questionar como pode um jogo descrever com tamanha precisão as coisas que viriam apenas muitos anos depois. Aí ele some do ar, simplesmente é banido, proibido. Enfim, é com essa pergunta que eu deixo aí para você raciocinar, tá certo? A gente vai encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Não esqueça de apoiar esse canal. Você que puder, se torne membro. Isso ajuda muito na relevância, no alcance do canal. Você ainda vai ter acesso aos nossos emojis especiais para você. Inclusive, quando você vê alguém com um emoji, dá um likezinho na pessoa, tá certo?
é uma pessoa que apoia o nosso trabalho e que permite que a gente continue fazendo conteúdo. E você que quer ter um carro possante assim como esse, um Astra Turbo idealizado com muito carinho por esse que vos fala, adquira um dos produtos lá na Hotmart, uma das plataformas mais seguras para você fazer esse tipo de transação. Você pode usar o seu cartão de crédito, dividir inclusive e adquirir um dos nossos produtos, o audiobook ou e-book, onde você vai ter toda a informação sobre a nossa história com o carro. Inclusive nós fazíamos as investigações nele, tá certo? E você vai saber de tudo e vai passar a concorrer ainda a esse carro que será sorteado. Caso você seja o vencedor, você pode escolher a sua livre vontade ou o carro, o próprio carro, um Astra Turbo turbinado com mais de 40 mil em peças, ou um valor em dinheiro que seria 25 mil reais. Então, meus irmãos, participe. Você, além de ajudar muito uma pessoa que vai ganhar, que pode ser você ainda está patrocinando os nossos vídeos. Então fiquem com Deus, link na descrição do vídeo. A gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.